Avistamentos estranhos foram relatados no céu ao longo da história. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, o aparecimento de discos voadores, OVNIs ou UAPs, fenômenos anômalos não identificados, ou como quiserem chamá-los, tornou-se proeminente na cultura, e recentemente esse fenômeno ganhou mais exposição pública e despertou intenso interesse, constituindo uma pedra angular importante para nosso zeitgeist atual. O psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung estudou esse fenômeno por mais de uma década até sua morte em 1961. Ele escreve: desde o início, os relatos de OVNIs me interessaram por serem, muito possivelmente, rumores simbólicos, e desde 1947 eu colecionei todos os livros que pude obter sobre o assunto. Embora Jung não tenha conseguido formar uma opinião definitiva sobre a natureza física dos OVNIs, a evidência disponível para ele foi convincente o suficiente para despertar um interesse contínuo e fervoroso. Ele escreveu seus pensamentos em Flying Saucers, La Moderne MYTH of Fins in the Skies, que faz parte das Collected Works, volume 10, e Civilização em Transição. Suas visões sobre OVNIs, no entanto, têm sido comumente mal interpretadas e até mesmo pela imprensa durante seu tempo. Jung deixa claro que ele está focado no aspecto psíquico dos OVNIs como um mito moderno, ou seja, como uma narrativa do inconsciente coletivo que expressa uma experiência humana fundamental, fornecendo insights sobre nossos padrões herdados de comportamento ou arquétipos e a natureza da existência humana. Jung não conseguia se comprometer com a questão da realidade física ou irrealidade deles, já que não possuía evidências suficientes nem a favor nem contra. Sua posição pode ser resumida na seguinte frase: algo é visto, mas não se sabe o que. Algo material poderia ser visto, ou algo psíquico poderia ser visto. Ambas são realidades, mas de tipos diferentes. O próprio Jung nunca tinha visto um OVNI, mas conhecia 4 pessoas que tinham visto ou disseram ter visto. Jung não sabia se as entidades que controlavam essas naves eram extraterrestres ou não, já que alguns relatos mostram esses objetos surgindo do mar, e pode muito bem ser que eles não sejam do espaço sideral, mas tenham estado entre nós por milênios. Assim, é mais apropriado chamar esses seres de inteligências não humanas, CNHIs, nas quais podemos incluir alienígenas, anjos, demônios, seres elementais, etc. Talvez os alienígenas vistos nos OVNIs sejam formas de tecnologias criadas artificialmente por seres superiores cuja forma não podemos compreender ou perceber. Jung não reduz o fenômeno OVNI a bases puramente psicológicas, pois um grande número de observações aponta para um fenômeno natural ou mesmo físico, campo antigravitacional, sinais de orientação inteligente, sinais de radar, etc. Mas como ele não podia contribuir para a realidade física deles, ele lidou quase exclusivamente com o aspecto psíquico deles. O campo de interesse de Jung é a reação humana aos fenômenos, um esforço para entender o funcionamento complexo da nossa vida interior, como isso é revelado através do fenômeno OVNI. Ao contrário dos rumores comuns que são contados em todo o mundo, Jung descreveu os OVNIs como rumores visionários, pois eles são expressos em visões, ou talvez devessem sua existência a visões em primeiro lugar e agora são mantidos vivos por elas. Assim, elas são muito semelhantes a visões coletivas, como o chamado Milagre do Sol em Fátima, Portugal, que ocorreu em 1917. Após um dia de chuva forte, as nuvens se abriram e revelaram o sol, que começou a girar, dançar ou zigue-zaguear pelo céu, também emitiu cores radiantes. Outros descrevem não ver o sol, mas sim um disco de prata opaca ou roda de fogo ou que não machucava os olhos quando encarado. As descrições individuais variam em detalhes e ênfase, algumas pessoas relataram não ver nada fora do comum. Em um ponto, houve um grito de angústia da multidão enquanto o sol parecia descer rapidamente em direção à terra, as pessoas estavam aterrorizadas, pois pensavam que o sol iria cair sobre elas. Elas começaram a orar e confessar seus pecados, quando finalmente o sol parou de se mover. Cerca de 30.000 a 100.000 pessoas testemunharam esse fenômeno, que durou aproximadamente 10 minutos. Após o evento, o chão e as roupas dos presentes teriam secado completamente. Há casos de visões coletivas em que uma ou mais pessoas veem algo que os outros não conseguem ver. Isso não quer dizer que sejam alucinações, mas sim que, por alguma razão, essas visões só aparecem na consciência de certas pessoas, enquanto permanecem invisíveis para outras.
Jung vivenciou isso em uma sessão espírita onde 4 das 5 pessoas presentes viram um objeto como uma lua flutuando sobre o abdômen do médium. Eles mostraram a Jung, a primeira pessoa presente, exatamente onde estava, e era absolutamente incompreensível para eles que ele não pudesse ver nada do tipo. Mesmo pessoas que são inteiramente de mente são e em plena posse de seus sentidos podem às vezes ver coisas que ou não existem. Além disso, coisas podem ser vistas por muitas pessoas independentemente umas das outras, ou mesmo simultaneamente, que não são de natureza física, mas psíquica. Todos esses fatores devem ser considerados com relação aos OVNIs. Embora rumores visionários possam ser causados ou acompanhados por todo tipo de circunstâncias externas, eles são baseados essencialmente em uma fundação emocional onipresente, uma situação psicológica comum a toda a humanidade, seu inconsciente coletivo. A base para esse tipo de boato é uma tensão emocional tendo sua causa em uma situação de angústia ou perigo coletivo, ou em uma necessidade psíquica vital, e lançando luz sobre a compensação psíquica do medo coletivo que pesa em nossos corações. Há um inconsciente pessoal que se preocupa com nossos próprios problemas e complexos, mas também um inconsciente coletivo que se preocupa com toda a raça humana. Quando o mundo é dividido, isso traz confusão, falta de objetivo e desorientação, bem como uma crise de significado. Essa histeria em massa o que surge de causas comuns pode afetar vastos grupos de pessoas, que estão sob tensão da mesma pressão arquetípica, que é de tremenda intensidade. Se algo extraordinário ou impressionante ocorrer no mundo exterior, seja uma personalidade humana, uma coisa ou uma ideia, o conteúdo inconsciente pode se projetar sobre ele, investindo assim o portador da projeção, que age como um gancho no qual a projeção se pendura, com poderes luminosos e míticos. Graças a isso, o portador da projeção tem um efeito altamente sugestivo e cresce em um mito salvador cujas características básicas foram repetidas inúmeras vezes na história. Em uma entrevista, perguntaram a Jung se nossa preocupação com psicologia e OVNIs pode ser rastreada até um declínio da crença em Deus, como se isso deixasse um vazio que o inconsciente tivesse que preencher. Ele declarou: em nosso mundo, milagres não acontecem mais, e sentimos que algo simplesmente deve acontecer que fornecerá uma resposta ou mostrará uma saída. Então agora esses OVNIs estão aparecendo nos céus. Embora sempre tenham sido observados, eles não significam nada. Agora, de repente, eles parecem pressagiar algo porque esse algo foi projetado neles, uma esperança, uma expectativa, e é claro que é a expectativa de um Salvador. Mas esse é apenas um aspecto. Há outro aspecto, um aspecto mitológico. O OVNI pode ser um navio da morte, o que significa que navios da morte estão vindo para buscar os vivos ou trazer almas. Ou essas almas cairão no nascimento, ou muitas pessoas morrerão e serão buscadas por frotas dessas naves da morte. Essas são ideias arquetípicas importantes, porque também podem ser previsões. Se uma guerra atômica estourasse, uma multidão infinita de almas seria levada para longe da Terra. Quando somos ameaçados por um desastre, e veículos misteriosos começam a aparecer nos céus, inconscientemente projetamos neles a figura de um Salvador. Presumimos que esses seres de inteligência superior são pacíficos, e vieram para nos salvar, e mesmo que eles não o façam. Assim, eles ganham um status quase messiânico ou divino. No caso da mitologia antiga, os deuses são homens, além de terem mais inteligência, poder ou autoridade. Cada deus representa uma imagem arquetípica. Parece que, como Heidegger declarou, só um Deus pode nos salvar. Para Jung, não é surpresa que avistamentos de OVNIs tenham sido relatados com muito mais frequência após a Segunda Guerra Mundial e a ameaça do totalitarismo e da aniquilação nuclear e as expectativas internas das pessoas, o desejo por um salvador simbolizado pelos OVNIs, apareceram no mundo exterior de uma forma não causal, mas significativa, um fenômeno que Jung chama de sincronicidade. Por causa do nosso racionalismo moderno, interpretamos tais visões de anseio e libertação não como anjos celestiais e sobrenaturais, mas como naves espaciais mecânicas e sobrenaturais, ou anjos tecnológicos. O OVNI tem o valor de um símbolo vivo, isto é, um fator dinâmico que, por causa da ignorância geral e da falta de compreensão, tem que se limitar a produzir um rumor visionário. O fato de haver uma qualidade luminosa sobre todas as imagens arquetípicas é responsável não apenas pela disseminação do rumor visionário, mas também por sua persistência.
Uma coisa é certa, os OVNIs se tornaram um mito vivo para o homem moderno, e Jung afirma que temos a oportunidade de ouro de ver como uma lenda é formada, e como em um momento difícil e sombrio para a humanidade um conto milagroso cresce de uma tentativa de intervenção por seres superiores ou os celestiais. Se eles são um caso de projeção psicológica, deve haver uma causa psíquica para isso. Dificilmente se pode supor que algo de tal incidência mundial seja puramente fortuito e sem importância alguma. A causa deve atingir as raízes de nossa existência se for para explicar um fenômeno tão extraordinário quanto os OVNIs. Embora os OVNIs tenham se popularizado no final da Segunda Guerra Mundial, o fenômeno em si era conhecido muito antes. Há inúmeros relatos na literatura. Jung se poupa dessa tarefa e nos dá 2 exemplos. O primeiro é o folheto Basel de 7 de agosto de 1566, no qual é relatado que, na hora do nascer do Sol, muitos grandes globos negros foram vistos no ar, movendo-se diante do Sol com grande velocidade e virando-se uns contra os outros como se estivessem lutando. Alguns deles ficaram vermelhos e flamejantes e depois desbotaram e se apagaram. O segundo exemplo é o Nuremberg Broadsheet de 14 de abril de 1561, onde várias pessoas viram um espetáculo assustador ao nascer do Sol, no qual o globo de cor vermelho sangue, azulado ou preto ou placas em grande número apareceram perto do Sol, junto com cruzes e grandes tubos. Todos começaram a lutar entre si, e isso continuou por cerca de 1 hora. Eles então caíram todos na terra. Abaixo dos globos havia um objeto longo, em forma de uma grande lança preta. Naturalmente, esse espetáculo foi interpretado como um aviso divino. Esses tubos são análogos aos objetos cilíndricos em relatos de OVNIs conhecidos como naves-mãe, que supostamente carregam OVNIs menores em forma de lente por longas distâncias. Como mencionamos, objetos estranhos nos céus têm sido testemunhados por milhares de anos. Em seu livro, Passaporte Tomagonia, Jacques Vallée, que poderia ser apelidado de pai do estudo moderno de OVNIs, argumenta que padrões semelhantes podem ser observados no folclore, na tradição religiosa e em eventos modernos de OVNIs. Uma característica constante de uma classe de lendas envolvendo criaturas sobrenaturais é que os seres vêm ao nosso mundo para roubar nossos produtos, nossos animais e até mesmo seres humanos, bem como seu comportamento de coleta de amostras ou sua solicitação de produtos terrestres. Há também supostas curas milagrosas depois que as pessoas descrevem ter tido uma experiência religiosa. Similarmente, pessoas que encontram OVNIs descobrem que são repentinamente curadas de seus ferimentos e doenças crônicas. Vallée desafia a chamada hipótese extraterrestre e a visão de que OVNIs são dispositivos científicos que não têm nada a ver com o contexto místico-religioso das aparições medievais. Ele sugere que fenômenos semelhantes sempre ocorreram na história humana e propõe a hipótese psicossocial, na qual fatores psicológicos e sociais são indispensáveis para explicar o fenômeno OVNI. Para estudar os temas e motivos recorrentes, ele apresenta um catálogo abrangente detalhando todos os fatos pertinentes de cerca de 900 avistamentos de OVNIs de 1868 a 1968. É importante notar o contínuo de crenças que leva diretamente da magia primitiva, através da experiência mística, da fé das fadas e da religião, aos OVNIs modernos. Os mecanismos que geraram essas várias crenças são idênticos. Seu contexto humano e seu efeito sobre os humanos são constantes. Tem pouco a ver com o problema de saber se os OVNIs são objetos físicos ou não. Há muitos relatos antigos de testemunhas descrevendo ter visto vários objetos no céu ao redor do mundo, que incluem estranhas máquinas voadoras antes da invenção do voo, múltiplos sóis e luas, discos, objetos em forma de charuto, cruzes, esferas de fogo, rodas, cerâmica voadora, etc. Nessa época, as pessoas inconscientemente projetavam esses fenômenos aéreos como presságios ou que Deus queria induzir as pessoas a emendar suas vidas e fazer penitência. De fato, pânicos, tumultos e movimentos sociais disruptivos eram frequentemente ligados a aparições celestiais. O que importa aqui é a ligação entre certos fenômenos incomuns, observados ou imaginados, e a alteração do comportamento das testemunhas. Para Vallée, o folclore é indispensável para entender o fenômeno da visitação, desde os primeiros dias até o presente. Seu livro visa documentar um mito recorrente, a saber, o mito do contato entre a humanidade e uma raça inteligente dotada de poderes aparentemente sobrenaturais.
Ele escreve: de considerável interesse para o psicólogo é o fato de que as entidades são dotadas da mesma fugacidade e se comportam com a mesma ignorância das leis lógicas ou físicas que o reflexo de um sonho, os monstros de nossos pesadelos, e se uma raça superior de fato gera o que estamos observando agora como o fenômeno OVNI, não é precisamente com o propósito de mudar o curso do destino humano ao nos apresentar evidências de nossas limitações no reino técnico, bem como no mental? Filhos do desconhecido, e se não são reais, deveríamos ver esses rumores como um sinal de que algo na imaginação humana mudou, trazendo à tona áreas inexploradas do nosso inconsciente coletivo? Em qualquer caso, é importante entender qual necessidade essas imagens preenchem, porque esse conhecimento é tão emocionante e tão angustiante para nós. É interessante que Vallée compare o fenômeno OVNI com um sonho. Quando somos confrontados com um mistério, seja individual ou coletivamente, nossa reação nos diz muito sobre nós mesmos. E tudo o que podemos ler em qualquer coisa somos nós mesmos. Nossas respostas são como um teste de Rorschach. No caso dos OVNIs, o fenômeno se torna um tipo de sonho coletivo, não meramente um sonho pessoal, mas um sonho arquetípico que revela as necessidades da vida interior da humanidade. Este sonho, como qualquer outro sonho, é passível de análise, e na análise dele, ganhamos muito mais percepção sobre nós mesmos, a vida, a natureza e o ser, e do que ganhamos ao tentar resolver o mistério real desses fenômenos. Vallée observa que os avistamentos de OVNIs têm um caráter camaleônico, as formas dos objetos, as aparências de seus ocupantes, suas declarações relatadas, variam em função do ambiente cultural no qual são projetados. Isso torna o estudo de tais objetos infinitamente mais amplo do que a simples investigação de um novo fenômeno, pois se a aparência e o comportamento dos objetos são funções de nossa interpretação em qualquer momento específico no desenvolvimento de nossa cultura, então que chances podemos ter de algum dia saber a verdade? As ações humanas são baseadas na imaginação, crença e fé, não na observação objetiva. E controlar a imaginação humana é moldar o destino coletivo da humanidade, desde que a fonte desse controle não seja identificável pelo público. Durante 1896 e 1897, um dirigível com seres foi visto por todos os Estados Unidos por várias testemunhas. O dirigível, embora fosse crível para as testemunhas de 1897, não é mais crível para nós. Os OVNIs parecem acompanhar o ritmo da tecnologia humana. De fato, um desses seres disse a uma testemunha: em breve a invenção será dada ao público. Talvez o dirigível, como os truques de fadas, os discos voadores, fosse uma mentira, tão bem projetada que sua imagem na consciência humana poderia afundar muito fundo e então ser esquecida. Em seu livro, Messengers of Deception, Vallée afirma que os OVNIs poderiam ser dispositivos físicos usados para afetar a consciência humana. O propósito deles pode ser alcançar mudanças sociais neste planeta, por meio de um sistema de crenças que usa a manipulação sistemática de testemunhas e contatados. As testemunhas da aeronave, longe de testemunhar por acaso as manobras de visitantes interplanetários, podem ter sido deliberadamente expostas a uma cena projetada para ser registrada por elas e transmitida a nós. Em seu livro, American Cosmic UFOs, Religion, Technology, Diana Pasulka sugere que as experiências com OVNIs são semelhantes às experiências religiosas relatadas ao longo da história. Como tal, eles são veículos modernos para experiências espirituais. Ela escreve: ninguém quer ser conhecido como a pessoa que viu um OVNI, então, se eles veem algo anômalo, eles geralmente escolhem a explicação menos improvável e deixam por isso mesmo. O mesmo é verdade para experiências religiosas. Pessoas que relataram experiências que são, em última análise, consideradas religiosas ficaram inicialmente confusas com o que veem ou ouvem. Não fica imediatamente claro para elas que estão tendo uma experiência religiosa. Em muitos casos, tais experiências podem causar choque ontológico, uma profunda interrupção na compreensão da existência. No entanto, como são impossíveis de verificar objetivamente, teme-se o ridículo público, o ostracismo ou a perda do emprego ou da credibilidade. Pode mudar a vida e o ser interiormente, mas exteriormente tudo continua como antes, ainda é preciso atender aos deveres e obrigações, que parecem prosaicos. O contraste entre um evento extraordinário e a vida cotidiana comum cria uma sensação de absurdo, que pode ser profundamente alienante.
talvez seja melhor retratado na novela de Kafka, A Metamorfose, onde o protagonista acorda transformado em um inseto gigante e está preocupado com preocupações comuns, como chegar atrasado ao trabalho. Quer os OVNIs tenham uma realidade física ou não, eles são, em qualquer caso, realidades psíquicas. Mesmo que não haja nada fisicamente tangível sobre esses fenômenos, o rumor da existência de tais objetos é um fato incontestável. Se o rumor corresponde ou não a uma realidade física faz pouca diferença para Jung, como psicólogo. Para ele, o interessante é saber por que a mente humana cria tais produtos, porque isso lança luz particular sobre a atividade do nosso inconsciente. Então, quais são os aspectos psíquicos dos OVNIs? O que geralmente é visto é um corpo de formato redondo, em forma de disco ou esférico, brilhando intensamente em cores diferentes, ou mais raramente, uma figura em forma de charuto ou cilíndrica de vários tamanhos. Os corpos redondos em particular são figuras como as que o inconsciente produz em sonhos, visões, etc. Jung escreve, neste caso, eles devem ser considerados como símbolos que representam, em forma visual, algum pensamento que não foi pensado conscientemente, mas está meramente potencialmente presente no inconsciente em forma invisível e atinge visibilidade apenas através do processo de se tornar consciente. A forma visível, no entanto, expressa o significado do conteúdo inconsciente apenas aproximadamente. Na prática, o significado tem que ser completado pela interpretação amplificatória. As figuras em rumores visionários podem ser submetidas ao mesmo princípio da interpretação dos sonhos. Ou seja, por meio de amplificação, ou seja, usando paralelos mitológicos, históricos e culturais para amplificar os símbolos presentes no inconsciente. Os OVNIs expressam o símbolo da totalidade representado pelo mandala. Na medida em que o mandala abrange, protege e defende a totalidade psíquica contra influências externas e busca unir os opostos internos, ele é ao mesmo tempo um símbolo distinto de individuação. A alma também é suposta ter a forma de uma esfera, na analogia da alma-mundo de Platão. Este símbolo nos leva às esferas celestiais, ao lugar supracelestial de Platão, onde as ideias ou de todas as coisas são armazenadas. Os alquimistas o chamavam de rotundum, que expressa a totalidade do indivíduo. Jung o define como o arquétipo do self, ou seja, a totalidade composta do consciente e do inconsciente. Jung, de fato, teve um sonho com um OVNI que ele associa ao problema do self. Ele escreve, em um sonho, que tive em outubro de 1958, avistei da minha casa 2 discos metálicos brilhantes em forma de lente. Eram 2 OVNIs. Então outro corpo veio voando diretamente em minha direção. Era uma lente perfeitamente circular. A uma distância de 400 a 500 metros, ela ficou parada por um momento, e então voou para longe. Imediatamente depois, outra veio velozmente pelo ar, uma lente com uma extensão metálica que levava a uma caixa e uma lanterna mágica. A uma distância de 60 ou 70 metros, ela ficou parada no ar, apontando diretamente para mim. Acordei com uma sensação de espanto. Ainda meio no sonho, o pensamento passou pela minha cabeça e nós sempre achamos que os OVNIs são projeções nossas. Agora acontece que nós somos as projeções deles. Sou projetado pela lanterna mágica como C.G. Jung. Mas quem manipula o aparelho? Jung compara esse sonho a outro semelhante em que ele entrou em uma capela e viu um yogi em postura de lótus, em meditação profunda. Quando ele olhou para ele mais de perto, percebeu que ele tinha seu rosto. Ele ficou assustado e acordou com o pensamento, Varra, então é ele quem está me meditando. Ele tem um sonho, e eu sou ele. Ele sabia que quando acordasse, não existiria mais. O self de Jung se retira para a meditação e medita sua forma terrena, ele assume a forma humana para entrar na existência tridimensional e, por maior consciência, pode dar um passo adiante em direção à realização. A figura do yogi representa a totalidade pré-natal inconsciente de Jung. Como a lanterna mágica, a meditação do yogi o projeta sua realidade empírica. Como os OVNIs se tornaram para muitas pessoas um símbolo do self, uma manifestação redentora ou destrutiva do divino, espera-se deles a salvação ou a destruição do nosso planeta. Símbolos circulares desempenharam um papel importante em todas as eras, que não são apenas símbolos da alma, mas imagens de Deus.
Como diz o velho ditado, Deus é uma esfera cujo centro está em todo lugar e a circunferência em lugar nenhum. O papel principal do arquétipo do Self ou imagem de Deus é unir opostos aparentemente irreconciliáveis, e portanto, é mais adequado para compensar a mentalidade dividida de nossa era. Ele traz ordem e regulação a estados caóticos. Sem se deixar intimidar pela crítica racionalista, o inconsciente se lança à vanguarda na forma de um rumor simbólico, acompanhado e reforçado pelas visões apropriadas, e assim ativa um arquétipo que sempre expressou ordem, libertação, salvação e totalidade. É característico do nosso tempo que o arquétipo, em contraste com suas manifestações anteriores, deva agora assumir a forma de um objeto, uma construção tecnológica, a fim de evitar a odiosidade da personificação mitológica. Do ponto de vista psicológico, a pluralidade de OVNIs corresponderia à projeção de uma pluralidade de indivíduos humanos, o símbolo esférico indicando que o conteúdo da projeção não são as próprias pessoas, mas sim sua totalidade psíquica ideal. Jung escreve: a pluralidade de OVNIs, então, é uma projeção de uma série de imagens psíquicas de totalidade que aparecem no céu porque, por um lado, representam arquétipos carregados de energia e, por outro lado, não são reconhecidos como fatores psíquicos. A razão para isso é que nossa consciência atual não possui categorias conceituais por meio das quais ela poderia aprender a natureza da totalidade psíquica. Além disso, ela é tão treinada que deve pensar em tais imagens não como formas inerentes à psique, mas como existentes em algum lugar no espaço extrapsíquico, metafísico, ou então como fatos históricos. Quando, portanto, o arquétipo recebe das condições do tempo e da situação psíquica geral uma carga adicional de energia, ele não pode, pelas razões que descrevi, ser integrado diretamente à consciência, mas é forçado a se manifestar indiretamente na forma de projeções espontâneas. A imagem projetada então aparece como um fato ostensivamente físico independente da psique individual e de sua natureza. Em outras palavras, a totalidade arredondada da mandala se torna uma nave espacial controlada por um ser inteligente. A mensagem que o OVNI traz é um problema de tempo que nos diz respeito a todos. Os sinais aparecem nos céus para que todos os vejam. Eles pedem a cada um de nós que se lembre de nossa alma e de nossa própria totalidade. A oposição entre o mundo físico e o mundo espiritual ou superior ou não é absoluta, ou os dois são apenas relativamente incomensuráveis, pois a ponte entre eles não está totalmente ausente. Que há algo além da linha divisória, além das fronteiras do conhecimento, é mostrado pelo que Jung chama de psicoide, um termo que se refere à natureza irrepresentável de todos os arquétipos, que não pertencem totalmente à psique, nem à matéria, mas transcendem ambos e ainda fornecem uma ponte para eles como elemento unificador. Esta conexão é mais clara, de acordo com Jung, no arquétipo do número, que deste lado da fronteira são quantidades, mas do outro lado são entidades psíquicas autônomas, capazes de fazer declarações qualitativas que se manifestam em padrões de ordem a priori. Isso nos leva um pouco mais perto de entender o mistério do paralelismo psicofísico, pois agora sabemos que existe um fator que media entre a aparente incomensurabilidade do corpo e da psique, dando à matéria um tipo de faculdade psíquica e à psique um tipo de materialidade, por meio da qual uma pode trabalhar na outra. Para Jung, ambas as visões, a materialista e a espiritualista, são preconceitos metafísicos. Está mais de acordo com a experiência supor que a matéria viva tem um aspecto psíquico, e a psique, um aspecto físico. Se dermos a devida consideração aos fatos da parapsicologia, então a hipótese do aspecto psíquico deve ser estendida além da esfera dos processos bioquímicos para a matéria em geral. Nesse caso, toda a realidade seria fundamentada em um substrato ainda desconhecido, possuindo qualidades materiais e ao mesmo tempo psíquicas, sum nos mundus ou o mundo único. As correspondências causais entre eventos psíquicos e físicos mutuamente independentes, em outras palavras, fenômenos sincrônicos e, em particular, percepção extrasensorial, se tornariam então mais compreensíveis. Outro fenômeno importante que é tipicamente associado a OVNI são os círculos nas plantações, que surgiram relativamente recentemente na história. Em seu livro, Crop Circles, Jung, and the Re-emergence of the Archetypal Feminine, Georg S. Bobroff analisa o significado psicológico por trás dos círculos nas plantações. Normalmente categorizamos fenômenos porque eles oferecem a ilusão de entendimento e, portanto, reduzem a ansiedade.
Na Idade Média, os círculos nas plantações inspiravam medo e eram vistos como anéis de bruxas ou como sendo colhidos por um diabo cortador. No período do Iluminismo, eles enfatizaram a possibilidade de causação natural do fenômeno pelo clima ou vento. E no período contemporâneo, a resposta predominante é que é uma farsa, e descartá-la completamente. Em termos gerais, nossas teorias que temos sobre o novo e o desconhecido dizem mais sobre nós do que sobre os fenômenos. Vivemos em um tempo em que estamos desconectados do corpo, da natureza e do inconsciente. Em vez disso, nos tornamos muito focados no racionalismo, literalismo e materialismo. Não queremos permanecer contentes com o mistério, mas queremos saber tudo o que há sobre ele. Ao cortar uma parte de quem somos, a psique busca restaurar nosso equilíbrio. Em outras palavras, perdemos nosso relacionamento com o feminino arquetípico e que os círculos nas plantações exemplificam, pois são formados no grão. O grão faz parte da nossa dieta desde os tempos pré-históricos e floresceu na Revolução Agrícola. Corresponde ao conceito arquetípico de vida, morte e renascimento. Culturas ao redor do mundo que produziram colheitas adoraram as divindades que acreditavam proteger e sustentar suas colheitas, fornecendo abundância e nutrição, e o que Bobrov afirma ter sido predominantemente direcionado em deusas da vida e da vegetação. Ele escreve, à medida que os primeiros fazendeiros plantavam e esperavam, observando suas sementes crescerem, e enquanto observavam e viam suas barrigas engordarem com crianças, eles sentiam a fonte da vida dentro de si mesmos e conheciam a associação entre a fertilidade da terra e a sua própria. E, assim como eles, em seu amor natural por seus filhos, os nutriam e cuidavam deles, assim também eles viam, na generosidade infinita da natureza, uma expressão de seu amor por nós. A cultura moderna não agradece mais pelo que recebemos da terra ou não vemos mais algo divino como nosso pão diário, e perdido para nós está o milagre da vida, o milagre de nossa própria vida. Em outras palavras, vivemos em um mundo onde a consciência do feminino foi para o subsolo, e tudo o que permanece inconsciente se comporta de maneiras neuróticas. O mistério do corpo feminino é o mistério do nascimento, que também é o mistério do não manifesto se tornando manifesto em todo o mundo da natureza, e o mistério da vida em si. É dessa forma que o arquétipo do feminino existe dentro de nós, é a associação mais potente ao símbolo do grão em nossa psique, e a possibilidade de matéria ou mortal dar a luz ao novo. Em latim, mãe é o mater, que está relacionada à palavra o matéria ou o matéria. Assim como uma mãe ou é a fonte que dá forma material aos seus filhos, assim também a matéria constitui os blocos de construção dos quais todos os materiais no mundo físico surgem. A mãe é a matriz ou útero de onde as coisas se originam. Nossa separação do feminino arquetípico é expressa compulsiva e inconscientemente como materialismo unilateral, uma expressão sombria do feminino. O círculo, por outro lado, é um símbolo do self. Ele expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre a humanidade e toda a natureza. Visualmente, o surgimento do fenômeno do crop circle da forma circular inicial vista ao longo da história ao redor do mundo para a complexidade concêntrica diversa da mandala reflete a forma da evolução do arquétipo do self na psique. A profundidade do mistério que testemunhamos em círculos nas plantações, OVNIs, etc., não está em nossa capacidade de construir teorias complexas sobre isso, o seu mistério está presente simplesmente em sua existência. Esse encontro com o outro ocorre desde tempos imemoriais. Jung estava ciente de que não poderíamos permanecer satisfeitos apenas com a explicação psicológica dos OVNIs, e como ele diz, estes não foram apenas vistos visualmente, mas também foram captados na tela do radar e deixaram rastros na chapa fotográfica, que precedeu o filme fotográfico. Ele escreve, tudo se resume a nada menos do que isto, que ou as projeções psíquicas lançam de volta um eco de radar, ou então o aparecimento de objetos reais oferece uma oportunidade para projeções mitológicas. Aqui devo observar que, mesmo que os OVNIs sejam fisicamente reais, as projeções psíquicas correspondentes não são realmente causadas, mas apenas ocasionadas, por eles. Declarações míticas desse tipo sempre ocorreram, quer os OVNIs existam ou não. Essas declarações dependem em primeiro lugar da natureza peculiar do fundo psíquico, o inconsciente coletivo, e por essa razão sempre foram projetadas de alguma forma. Em vários momentos, todos os tipos de outras projeções apareceram nos céus ao lado dos discos voadores.
A hipótese alternativa de que os OVNIs são algo psíquico dotado de propriedades físicas parece ainda menos provável, pois de onde tal coisa deveria vir? Se a ausência de peso é uma proposição difícil de engolir, então a noção de um psiquismo materializado abre um vazio sem fundo sob nossos pés. Para Jung, há também uma terceira possibilidade em que os OVNIs sejam fenômenos materiais reais de natureza desconhecida, vindos do espaço sideral ou sempre estiveram na Terra. Depois que Jung concluiu seu manuscrito, um livro caiu em suas mãos que capturou sua atenção e que ele incluiu no epílogo. É O Segredo dos Discos Voadores, de Orfeu M. Angelucci, publicado em 1955. Orfeu era um mecânico italiano que trabalhava nos Estados Unidos. Jung descreve seu livro como uma produção ingênua que, por essa mesma razão, revela ainda mais claramente o pano de fundo inconsciente do fenômeno OVNI e, portanto, vem como um presente para o psicólogo. Após seu encontro com os NHIs, Orfeu ganhava a vida pregando o evangelho revelado a ele por eles. Sua carreira como profeta começou com o avistamento de um OVNI supostamente autêntico em 4 de agosto de 1946. À noite, ele se sentiu mal e teve uma sensação de formigamento na metade superior do corpo. Enquanto dirigia para casa em seu carro, ele viu um objeto oval, levemente vermelho e brilhante, pairando sobre o horizonte, que ninguém mais parecia ver. De repente, ele disparou para cima com grande velocidade, mas antes de desaparecer, lançou 2 bolas de fogo verde das quais ele ouviu uma voz dizer: "Não tenha medo, Orfeu, somos amigos." Ao sair do carro, ele observou os 2 discos pulsantes pairando a uma curta distância à sua frente. A voz lhe explicou que ele estava em comunicação direta com os amigos de outro mundo. Eles pediram que ele bebesse de uma taça de cristal que ele descreveu como a bebida mais deliciosa que já provei. Ele se sentiu revigorado e fortalecido. De repente, a área entre os discos gêmeos começou a brilhar com uma luz verde suave que gradualmente se formou em uma tela tridimensional. Nela apareceram um homem e uma mulher, sendo o máximo da perfeição. Eles tinham grandes olhos brilhantes e pareciam estranhamente familiares a ele. Parecia-lhe que ele estava em comunicação telepática com eles. Então a voz disse: "E nós vemos os indivíduos da Terra como cada um realmente é, Orfeu, e não como percebido pelos sentidos limitados do homem. As pessoas do seu planeta têm sido observadas por séculos, mas só recentemente foram reavaliadas. Cada ponto de progresso em sua sociedade está registrado conosco. Nós os conhecemos como vocês não se conhecem. Cada homem, mulher e criança é registrado em estatísticas vitais por meio de nossos discos de cristal de gravação. Cada um de vocês é infinitamente mais importante para nós do que para seus companheiros terráqueos porque vocês não estão cientes do verdadeiro mistério do seu ser. Sentimos um profundo senso de fraternidade para com os habitantes da Terra por causa de um antigo parentesco do nosso planeta com a Terra. Em vocês, podemos olhar para o passado e recriar certos aspectos do nosso antigo mundo. Com profunda compaixão e compreensão, observamos seu mundo passando por suas dores de crescimento. Pedimos que você nos olhe simplesmente como irmãos mais velhos." Orfeu também foi informado de que, como entidades etéricas, eles precisavam dos OVNIs apenas para se manifestarem materialmente ao homem. Os visitantes celestiais eram inofensivos e cheios das melhores intenções. A lei cósmica proibia pousos espetaculares na Terra. A Terra estava atualmente ameaçada por perigos maiores do que se imaginava. Após essas revelações, Orfeu sentiu-se exaltado e fortalecido. Era, como ele afirma, como se momentaneamente eu tivesse transcendido a mortalidade e estivesse de alguma forma relacionado a esses seres superiores. Quando as luzes desapareceram, pareceu-lhe que o mundo cotidiano havia perdido sua realidade e se tornado uma morada de sombras. Em outra ocasião, Orfeu estava se sentindo mal e teve um embotamento de consciência que ele havia notado naquela outra ocasião. Jung descreve isso como a consciência de um abaixamento do nível mental, rebaixamento do nível mental, um estado que é uma pré-condição muito importante para a ocorrência de fenômenos psíquicos espontâneos. De repente, ele viu um objeto luminoso que visivelmente aumentou em solidez, como se sua frequência vibracional tivesse diminuído, assim como as pás de uma hélice são invisíveis em altas velocidades, mas visíveis em baixas velocidades. Ele viu uma porta que levava a um interior bem iluminado e entrou.
As paredes eram feitas de algum material etéreo de madreperola. Diante dele havia uma confortável cadeira reclinável consistindo da mesma substância translúcida e brilhante. Ele sentou-se e foi como se a cadeira se moldasse ao formato de seu corpo por vontade própria. O OVNI o carregou e ele viu a terra. Orfeu chorou de emoção e a voz disse: "E chore, Orfeu, choramos com você pela terra e seus filhos." Apesar de toda a sua beleza aparente, a Terra é um mundo purgatorial entre os planetas que evoluem vida inteligente. Ódio, egoísmo e crueldade surgem de muitas partes dela como uma névoa escura. A voz o informou que todo ser na Terra foi divinamente criado. Orfeu tinha dons espirituais, e era por isso que os seres superiores podiam entrar em comunicação com ele. A voz o entreteve com mais explicações sobre a atitude dos seres superiores para com a humanidade. O homem não acompanhou moral e psicologicamente seu desenvolvimento tecnológico, e, portanto, os habitantes de outros planetas estavam tentando incutir nos moradores da Terra uma melhor compreensão de sua situação atual e ajudá-los particularmente na arte da cura. Eles também queriam corrigir Orfeu sobre Jesus Cristo. Jesus, assim eles disseram, era chamado alegoricamente de Filho de Deus. Na realidade, ele era o Senhor da Chama, uma entidade infinita do Sol, e não de origem terrena. Como o espírito do Sol que se sacrificou pelos filhos da desgraça, ele se tornou parte da super-alma da humanidade e do espírito do mundo. Nisto ele difere de todos os outros professores cósmicos. Todos na Terra têm um eu espiritual e desconhecido que transcende o mundo material e a consciência e habita eternamente fora da dimensão do tempo em perfeição espiritual dentro da unidade da super-alma. O único propósito da existência humana na Terra é atingir a reunião com a consciência imortal. Orfeu se sentia como um verme rastejante e impuro, cheio de erro e pecado. Ele chorou ao acompanhamento da música apropriada. A voz falou e disse: "Amado amigo da Terra, nós o batizamos agora na verdadeira luz dos mundos eternos." Um clarão branco de relâmpago brilhou, sua vida estava clara diante de seus olhos, e a lembrança de todas as suas existências anteriores voltou a ele. Ele entendeu o mistério da vida. Ele pensou que iria morrer, pois sabia que naquele momento ele estava sendo levado para a eternidade, para um mar atemporal de bem-aventurança. Após essa experiência iluminadora, Orfeu voltou a si. Ele notou que tinha um círculo inflamado com um ponto no meio em seu peito. Psicologicamente, este é o símbolo do Self, da totalidade absoluta, ou na linguagem religiosa, Deus. O centro é frequentemente simbolizado por um olho, o olho sempre aberto do peixe na alquimia. O peixe também é um símbolo para Cristo e a era de peixes. Para Jung, o fenômeno OVNI é parte da nova era astrológica que se aproxima, a Era de Aquário, estimada para cair entre 2000 e 2200 depois de Cristo. Na astrologia ocidental, a conclusão de um ciclo completo do Sol através do zodíaco, chamado de Grande Ano, leva aproximadamente 26.000 anos. Uma era astrológica, ou o mês platônico, é um 12 avós de um grande ano, correspondendo a um signo zodiacal, portanto durando aproximadamente 2.200 anos. Cada era deixou um segredo a ser descoberto. Jung escreve: "Esses rumores OVNIs parecem-me tão significativos que me sinto compelido a soar uma nota de advertência. São manifestações de mudanças psíquicas que sempre aparecem no final de um mês platônico e no início de outro. Aparentemente, são mudanças na constelação de dominantes psíquicos dos arquétipos, ou deuses ou como costumavam ser chamados, que provocam, ou acompanham, transformações duradouras da psique coletiva. Essa transformação começou na era histórica e deixou seus rastros primeiro na passagem do Éon de Touro para o de Áries, e então de Áries para Peixes, cujo início coincide com a ascensão do cristianismo. Estamos agora nos aproximando daquela grande mudança que pode ser esperada quando o ponto de primavera entra em Aquário. Seria frívolo da minha parte tentar esconder do leitor que tais reflexões não são apenas extremamente impopulares, mas até mesmo chegam perigosamente perto daquelas fantasias turvas que obscurecem as mentes dos reformadores do mundo e outros intérpretes de os sinais e presságios. Mas devo correr esse risco, mesmo que isso signifique colocar em risco minha reputação arduamente conquistada de veracidade, confiabilidade e capacidade de julgamento científico. Posso garantir aos meus leitores que não faço isso de coração leve. Em uma entrevista realizada 2 anos antes de sua morte, Jung declarou: "O que vem depois? Aquário,
o vertedor de água. Em nossa era, o peixe é o conteúdo peixes, com o vertedor de água, ele se torna o recipiente. É um símbolo muito estranho. Não ouso interpretá-lo. Até onde se pode perceber, é a imagem de um grande homem se aproximando. Peixes têm a água como elemento, aquário, por outro lado, apesar de aludir à água, é classificado como um signo de ar. O mistério atmosférico, o mistério do ar, deve se tornar cada vez mais psicologicamente dominante por um período de mais de 2000 anos que virão. Em sua palestra sobre o livro de discos voadores de Jung, Manly P. Hall afirma que a água da vida ou de aquário é uma substância etérica, elétrica ou magnética que se move no ar. É fluídica por natureza, mas energizante em qualidade. Representa a transmissão de ondas e energia no espaço. Com base nisso, estamos lidando com um signo de ar com um símbolo curiosamente fluido, quase lembrando água. Podemos nos referir a Gênesis, onde está escrito, que Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. As águas acima do firmamento têm uma relação com este símbolo. Portanto, o fenômeno dos OVNIs, que curiosamente foram descritos como estando tanto no ar quanto debaixo d'água, se tornaram mais importantes para a humanidade à medida que nos aproximamos da Era de Aquário. A forma circular dos OVNIs também é o círculo do zodíaco, a roda da vida que descreve as eras astrológicas nas quais a humanidade se move eternamente e circumambulando o círculo através dos éons, e que também é o selfie. Como escreveu T.S. Eliot, o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Este misterioso símbolo cíclico está relacionado à criação da roda, que levou ao transporte, à capacidade de se mover de um lugar para outro, um símbolo apropriado de movimento e progresso. Em seus pensamentos finais sobre o assunto dos OVNIs, Jung escreve, infelizmente, após mais de 10 anos de estudo do problema, não consegui coletar um número suficiente de observações das quais conclusões mais confiáveis pudessem ser tiradas. Devo, portanto, me contentar em ter esboçado algumas linhas para pesquisas futuras. E finalmente, Jung escreve, mais 2 ou 3 séculos se passarão antes da nova era da qual falei, a Era de Aquário em conexão com os discos voadores. Muita coisa ainda terá que acontecer à humanidade. Muitas coisas terão que mudar antes que o novo estilo venha a nascer, a nova fórmula para a realização da humanidade. O fenômeno OVNI é uma crise no mês platônico, uma crise na qual os seres humanos, movendo-se de um padrão de simbolismo arquetípico para outro, são confrontados com um modo de vida inteiramente novo, e essa confusão é resolvida pela tarefa eterna e eterna de individuação, a integração das duas partes de nossa natureza, o consciente e o inconsciente, que nos alinha ao eu, estabelecendo nossa totalidade interior.